Tribunal Supremo pediu o levantamento da imunidade do deputado Manuel Chang. Jornalista Mada Boubacar poderá continuar detido enquanto aguarda julgamento. Pelo menos 14 pessoas já morreram em menos de 3 dias de manifestações na Venezuela. Muito boa noite, bem-vindos ao Jornal. O Tribunal Supremo pediu o levantamento da imunidade do deputado Manuel Chang para permitir a aplicação da prisão preventiva. Para responder ao pedido, a Presidente da Assembleia da República convocou para terça-feira uma reunião da Comissão Permanente. Para saber isso, era necessário que soubéssemos se da informação da Procuradoria-Geral da República consta o nome dele. Se até quarta-feira o primeiro vice-presidente da Assembleia da República tinha dúvidas se o nome de Manuel Chang constava ou não da lista dos 18 arguidos, tudo ficou esclarecido na quinta-feira, quando um pedido de quebra de imunidade do deputado e antigo ministro das Finanças deu entrada no edifício número 3773 da Avenida 24 de Julho. Manuel Chang é sim arguido e indiciado de prática de 6 crimes, nomeadamente abuso de cargo ou funções, violação da legalidade orçamental, burla por defraudação, peculato, corrupção passiva para ato ilícita e branqueamento de capitais. Na fundamentação do pedido de quebra de imunidade, o Tribunal Supremo diz haver receio de fuga do perigo de perturbação da instrução preparatória, estando o arguido em liberdade. E porque Manuel Chang encontra-se detido na África do Sul, o Tribunal Supremo fala ainda do risco de não se atingir os fins do processo que corre na Procuradoria-Geral da República. Assinado pelo juiz conselheiro Rafael Sebastião, um antigo diretor do Gabinete Central de Combate à Corrupção, o pedido do Tribunal Supremo à Assembleia da República terá resposta na terça-feira, quando a Comissão Permanente reunir para deliberar sobre o caso. A quebra de imunidade foi solicitada no mesmo dia em que, na África do Sul, a Procuradoria Local questionava o pedido de transferência de Manuel Chang para Moçambique. Elivera Dreyer criticou o fato de o Ministério Público alegar que quer interrogar Manuel Chang quando a instrução preparatória sobre as dívidas ilegais decorre desde 2015 e até ao momento não há mandato de captura contra o ex-ministro das Finanças promovido pelas autoridades moçambicanas. Aliás, não se conhece um único mandato de captura promovido pela Procuradoria-Geral da República contra um dos 18 arguidos do processo 1/PGR/2015. Ainda relacionado com o mesmo processo, a STV solicitou ao Ministério Público informações relevantes, incluindo os nomes dos 18 arguidos e os crimes de que são indiciados numa carta enviada a 11 de janeiro. Esta sexta-feira, o Gabinete de Comunicação e Imagem respondeu ao pedido da STV nos seguintes termos. Da análise do expediente, a Procuradoria-Geral da República entende que, estando em curso a instrução preparatória de processo, é inoportuna a divulgação de nomes e dos crimes de que são indiciados os arguidos. Felizes são os arguidos das dívidas ilegais pelo tratamento diferente que têm recebido da Procuradoria-Geral da República. Que o digam os 3 arguidos do caso Embraer, que em outubro de 2017 viram os seus nomes a serem divulgados pelo próprio Ministério Público, numa altura em que o processo se encontrava em instrução preparatória. Enquanto isso, a Comissão Política da Frelimo diz que deve haver responsabilização e recuperação dos valores e bens caso seja comprovado que o dinheiro das dívidas ocultas não foi aplicado para fins de interesse público. O partido diz que distancia-se de comportamentos desviantes que põem em causa a gestão transparente da coisa pública.
Numa altura em que o escândalo das dívidas ocultas está a ser julgado pela justiça norte-americana e o ex-ministro das Finanças e deputado da Assembleia da República pela Frelimo, Manuel Chang, está detido na África do Sul por envolvimento neste esquema, o partido expressa a sua posição através deste comunicado. A Comissão Política da Frelimo reuniu-se esta quinta-feira em sessão ordinária e pela responsabilização e recuperação do dinheiro. A Comissão Política defende que, onde a Justiça comprovar que os valores da dívida não foram aplicados para fins de interesse público, deve haver a necessária responsabilização e recuperação do dinheiro e bens. Mas, ainda que haja recuperação de bens, o partido defende a continuação do pagamento das dívidas. Relativamente à questão do pagamento das dívidas associadas às empresas Ematum, Proinduc e MAM, a Comissão Política encoraja o Governo a continuar focalizado nos esforços para a identificação de melhores soluções que salvaguardam os interesses dos moçambicanos. O comunicado não aborda em concreto o caso Chang, mas o partido de que o ex-ministro é membro clarifica. A Comissão Política pugna pelo combate a todas as formas de corrupção e distancia dos comportamentos desviantes que põem em causa a gestão transparente da coisa pública. A terminar, apela aos moçambicanos a manterem-se vigilantes, sobretudo em relação ao que chama de comportamentos que conduzam à incitação contra a ordem e tranquilidade pública. A Embaixada dos Estados Unidos da América em Moçambique defende que todos os implicados no processo das dívidas ilegais devem ser responsabilizados. O encarregado de negócios da Embaixada não quis abordar de forma detalhada o caso Manuel Chang. O governo dos Estados Unidos da América, através da sua embaixada em Maputo, pronunciou-se, embora de forma cautelosa, sobre o caso que envolve o ex-ministro das Finanças e deputado da Assembleia da República, Manuel Chang. O encarregado de negócios da Embaixada Americana deixou claro que o seu desejo é não influenciar num processo que ainda corre na Justiça. A realidade é que eu não posso comentar sobre o processo jurídico no caso do senhor ex-ministro Chang. Não é correto para comentar sobre casos jurídicos que estão em processo porque não quero influenciar os casos. Ainda assim, o diplomata norte-americano manifestou preocupação com os casos de corrupção em Moçambique e que envolvem altos dirigentes do governo. Na minha opinião, este assunto das dívidas ocultas é um assunto que tem que ser tratado pelo governo de Moçambique, pelo judiciário de Moçambique, e se uma parte daqueles crimes foram cometidos fora de Moçambique, os outros países têm que ajudar Moçambique em responsabilizar as pessoas que têm responsabilidade por estes crimes. Nós sabemos o impacto que estas dívidas ocultas tinham ao governo de Moçambique e também ao povo de Moçambique, e nós queremos garantir que a situação não repita e também que as pessoas que sejam responsáveis estão responsabilizadas. Detido na África do Sul no dia 29 de dezembro, em cumprimento de um mandado de captura emitido pelos Estados Unidos, Manuel Chang é alvo de um pedido de extradição da justiça norte-americana para ser julgado em Nova Iorque. Outras notícias no jornal. O Presidente da República diz que o ambiente caracterizado por focos de violência em Cabo Delgado exige das Forças de Defesa e Segurança uma abordagem consentânea nos domínios político, estratégico, econômico e financeiros. Filipe Nunes exige ainda maior prontidão para a defesa da pátria. Na qualidade de chefe de Estado e comandante-em-chefe das Forças de Defesa e Segurança, Filipe Nunes promoveu o brigadeiro Cristóvão Arthur Chume ao posto de Major-General e o nomeou para o cargo de comandante da Academia Militar Marshal Samora Machel, sediada na cidade de Nampula. Na mesma cerimônia, foram patenteados 6 oficiais superiores da polícia, que foram promovidos a oficiais generais, e outros 2 promovidos a primeiro adjunto de comissário, na escala de generais da polícia. Filipe Nunes lembrou que o momento que o país atravessa é delicado, com focos de instabilidade que caracterizam alguns distritos da província de Cabo Delgado, e exige, por isso, prontidão das Forças de Defesa e Segurança. Num contexto como este,
exige-se dos dirigentes, e em particular das Forças de Defesa e Segurança, uma abordagem concentrada nos domínios político, estratégico, econômico e financeiro. Esta é a razão da medida que hoje acabamos de tomar. A antevisão de diferentes fenômenos e a prontidão permanente para os enfrentar são os imperativos constantes. Para isso, devemos impor a nós próprios, aos nossos comandantes de níveis inferiores e às instituições e serviços onde estamos afetos, uma postura permanente de aprimoramento, rigor e de flexibilidade quanto às perturbações da paz social. Aos oficiais de polícia, hoje promovidos, não vamos certamente trazer umas facilidades à margem do que o país vive. A cerimônia conjunta decorreu nas instalações da Academia Militar na tarde desta sexta-feira, no centro da cidade de Nampula. Ainda em Nampula, 3 cidadãos ugandeses, líderes do grupo extremista Al-Shabaab, foram neutralizados em Mocímboa da Praia e apresentados, portanto, naquela província, estamos a nos referir, na província de Nampula. A polícia considera tratarem-se de líderes do grupo que, desde outubro de 2017, está a terrorizar o norte de Cabo Delgado. São 3 os detidos, dos quais uma mulher, esposa de um membro superior do grupo Al-Shabaab, o qual, segundo afirmam, se encontra nas matas moçambicanas e, concretamente, em Cabo Delgado. Assumem ser membros do Al-Shabaab no Uganda, seu país de origem. Dizem ter-se deslocado a Moçambique com o propósito de resgatar seu líder principal e negam ter qualquer ligação com atrocidades de Cabo Delgado, porém, sabem que o referido líder tem um grupo nesta província. Eu não posso dizer que não faço parte do Al-Shabaab, porque eles estão por detrás da minha paixão. Eu sou o líder de algum grupo. Esses Al-Shabaab estão por detrás do Laziz, e o Abdulaziz está por detrás de mim, e nós somos uma paixão, por isso eu digo que eu faço parte do Al-Shabaab e não posso negar. Eu não faço parte das pessoas que matam as pessoas em Cabo Delgado. Estas são pessoas que foram intimadas pelo meu líder para agregar ao nosso grupo do Al-Shabaab. Tenho passaporte válido e o passaporte está com a polícia e tenho visto válido. Nós temos um outro líder, que é um advogado que está em Uganda, que foi capturado pelo governo ugandês. E o governo ugandês está a seguir a nós, e foi ele que nos indicou, através das informações que circulam em Uganda, que o Abdulaziz, que é o nosso líder, está neste momento em Moçambique. E por isso nós viemos atrás do nosso líder, Abdulaziz. A polícia não tem dúvidas e assegura serem estes os cabecilhas do grupo que semeia medo, terror, pânico e luta em Cabo Delgado. Até porque, através destes, as forças de defesa e segurança conseguiram desmantelar algumas bases. Que são cabecilhas do grupo de malfeitores que tem protagonizado ataques na província de Cabo Delgado. Temos aqui Abdurrahim Faisal, que é tido como o cabeça, o líder deste grupo, que vem acompanhado de outros 2 indivíduos. Uma delas é uma senhora que veio a mando de seu marido, que se encontra nas matas de Cabo Delgado, e nesse processo de vinda a Moçambique acabou sendo neutralizado pela polícia, assim como pelas forças de defesa e segurança, e já se encontra sob nossa custódia. De referir que através do cruzamento das informações obtidas a partir desses indiciados foi possível desativar alguns acampamentos dos malfeitores que têm atormentado a província de Cabo Delgado. As FDS prometem prosseguir com operações em Cabo Delgado e outros pontos do país. O governo está à espera do relatório médico sobre as causas da morte do empresário sul-africano que era acusado de financiar ataques em Cabo Delgado. Em
é a primeira reação oficial do governo em relação à morte do empresário sul-africano, que era acusado de financiar e coordenar os ataques no norte de Cabo Delgado. Informações oficiais indicam que o empresário morreu no Hospital Provincial de Pemba, vítima de doença, mas a viúva alega que o marido, que estava sob custódia das autoridades por cerca de 3 meses, foi envenenado. Por isso, o ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação diz que o governo aguarda pelo relatório médico sobre as verdadeiras causas da morte. Sobre este processo, seguir-se-ão os trâmites normais de termos o relatório clínico sobre as razões que levaram à morte do cidadão e vai depender, em primeira instância, da família e do governo da África do Sul, se pretende ou não fazer a transladação dos restos mortais do cidadão sul-africano perecido. O primeiro-ministro desafia empresários moçambicanos a capitalizarem as oportunidades de negócios fornecidas pelos Estados Unidos da América. Carlos Agostinho do Rosário falava no lançamento da 12ª Cimeira de Negócios Estados Unidos e África a decorrer em Maputo em junho próximo. Entre 18 a 21 de junho deste ano, a capital moçambicana Maputo vai acolher a 12ª Cimeira de Negócios entre Estados Unidos da América e África. O lançamento oficial do evento foi feito esta sexta-feira pelo primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário, que destacou a importância da confiança entre Washington e Maputo. Queremos, desde já, manifestar o nosso apreço ao Conselho Cooperativo para a África pela confiança depositada ao nosso país para acolher este preciso evento, o que irá contribuir para cimentar as relações económicas entre Moçambique e os Estados Unidos da América. No âmbito desta confiança, do Rosário desafiou as empresas moçambicanas a capitalizar as oportunidades de negócios oferecidas pelos Estados Unidos. Esta é uma oportunidade para expormos o potencial existente no nosso país, em setores que incluem agricultura e agronegócios, energia, infraestruturas, saúde e finanças, turismo e tecnologias de comunicação e informação. Por sua vez, a Confederação das Associações Econômicas de Moçambique reafirmou o compromisso do setor privado moçambicano em aumentar as trocas comerciais com os Estados Unidos da América. Esperamos que um dos maiores benefícios que iremos colher desta cimeira seja a consolidação e a aceleração deste ritmo de crescimento e o incremento do comércio entre os Estados Unidos da América e Moçambique, que até 2017 estava estimado em 150 milhões de dólares norte-americanos. A Cimeira de Negócios Estados Unidos da América e África terá uma forte presença das pequenas e médias empresas moçambicanas, que pretende alargar o leque dos produtos que comercializam. No mesmo encontro, o encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos da América em Maputo disse que Moçambique deve ser mais competitivo. Brian Hunt apontou a corrupção e questões de segurança nacional como pontos a melhorar. Nos últimos anos, os norte-americanos têm vindo a reforçar a sua presença no mercado moçambicano, com destaque para o setor da indústria do gás. Com a 12ª Cimeira de Negócios Estados Unidos e África, agendada para junho próximo, o encarregado de negócio daquela que é a maior potência mundial abre novas oportunidades. Os Estados Unidos estão preparados para se tornarem o maior investidor no Moçambique. Com mais de 500 empresas americanas que abordaram o gabinete do Departamento de Comércio dos Estados Unidos em Maputo desde 2015 para discutir oportunidades de comércio e investimento no mercado moçambicano. Brian Hunt disse não haver dúvidas dos interesses norte-americanos, mas apela que o país deve ser mais competitivo a nível do continente. Moçambique não é o maior mercado da África, não é o mais populoso, nem é o que tem o crescimento mais acelerado. Portanto, tem que estar entre os mais competitivos para poder ter sucesso na transformação do potencial que a Cimeira oferece em resultados tangíveis para os povos moçambicano e americano. O encarregado dos negócios da Embaixada dos Estados Unidos da América
apontou os pontos fracos que devem ser ultrapassados por Moçambique para ganhar a confiança dos investidores. Segurança nacional. Os investidores precisam de ter garantias de que existe um verdadeiro esforço nacional para abordar e travar o extremismo violento recente que interrompeu a paz no norte da província de Cabo Delgado. Escândalos de corrupção. Não existe uma resposta fácil. Procurar esconder ou encobrir os detalhes do escândalo não vai atenuar essas preocupações. Em vez disso, deveremos empenhar-nos na transparência e na responsabilização. Uma das soluções, segundo Brian Hunt, é o governo moçambicano procurar uma auditoria internacional sobre os escândalos financeiros e adotar as recomendações do Fundo Monetário Internacional para melhorar a transparência. Depois do evento, o primeiro-ministro seguiu para a cidade da Beira a fim de se inteirar da situação das enxurradas. Carlos Agostinho do Rosário exigiu soluções definitivas para as vítimas das inundações cíclicas na cidade da Beira e pediu a união de todos para evitar a propagação de doenças e perdas de vida nos centros de acomodação. A exortação para se encontrarem soluções definitivas face às inundações que têm afetado as centenas de famílias anualmente na cidade da Beira foram lançadas na tarde desta sexta-feira pelo primeiro-ministro Carlos Agostinho de Rosário, minutos depois do mesmo ter mantido contactos com mais de 5.000 pessoas que neste momento estão nos centros de acomodação em virtude de suas casas estarem ainda inundadas. Mas nós vamos trabalhar juntamente para vermos quais são as saídas para o problema se resolver hoje, este problema e o problema da manhã, para que nunca mais possa acontecer. É este trabalho que o presidente Nilson nos mandou fazer. O primeiro-ministro mostrou-se solidário com as vítimas, lamentou a situação que vive nos centros de acomodação e reiterou que o governo quer soluções definitivas. As 3.000 pessoas não podem estar juntas e é por isso que eu digo que nós temos que fazer tudo por tudo para que, de fato, evitemos que haja perdas de vida. Enquanto isso, teremos que ver como é que nós vamos normalizar a situação. Na zona de origem ou nas zonas onde as autoridades vão indicar. Outra fase é continuarmos a trabalhar, porque de facto Beira precisa de investimentos grandes, em termos de drenagem, como aqui a população disse, e já começamos. A drenagem foi feita, está aí, feitas pelo governo, e vamos continuar a fazer isso. E portanto, este aqui é o nosso trabalho que temos que fazer, não podemos parar com isso. Mas estamos aqui para darmos a solidariedade, estamos aqui para apoiar a população, estamos aqui para dizer à população que estamos juntos e estamos a acompanhar o sofrimento e vamos todos trabalhar para que o sofrimento se minimize. Refira-se que na sequência das intensas chuvas que caíram em Sofala, cerca de 43.000 pessoas foram afetadas e destas, perto de 6.000 estão em centros de acomodação, onde estão a ser assistidas pelo governo. O ano letivo 2019 vai arrancar com mais de 1.300.000 alunos da primeira a 12ª classes em Nampula. A grande preocupação é como descongestionar turmas que no ano passado funcionaram com mais de 100 alunos. O ano letivo 2019 arranca oficialmente a 2 de fevereiro próximo e por isso mesmo os gestores escolares desdobram-se para garantir que até lá esteja tudo condicionado. A província de Nampula terá um efetivo de 1.379.000 alunos da primeira à 12ª classe. Até este momento já conseguimos matricular 90% destes alunos. E todo o trabalho, todo o esforço estamos a fazer com as nossas escolas, os nossos governos distritais, as nossas lideranças, os conselhos de escolas, para que de facto todos os alunos em idade escolar estejam na escola. Mas há outros desafios que se colocam ao setor da educação e desenvolvimento humano, sobretudo no ensino secundário, onde na cidade de Nampula, por exemplo, no ano passado houve turmas com mais de 100 alunos. Temos muitas escolas primárias e dentro delas apenas uma escola secundária. E neste momento estamos a fazer um trabalho para descongestionar a escola secundária de Nabipini, que esteve a funcionar com um rácio no ano passado muito elevado, com mais de 100 alunos por turma. E estamos a fazer um trabalho com as escolas vizinhas e fomos ver a escola primária da Barragem,
Temos uma equipe que neste momento está na escola primária de Morrapanhoa para ver o que se deve fazer a nível local para descongestionar estas duas escolas. Em 2018, foram construídas em Nampula 175 salas de aulas e este ano prevê-se mais 90 para descongestionar as escolas desta província. Enquanto isso, a venda de material escolar ganha espaço a uma semana do início do ano letivo. Antes vendíamos um dia, era poder vendemos 2, mas agora não vendemos mesmo 8, 10, sim. Vendemos mesmo 10 pastas, 15 pastas por dia. É um negócio standard. Por dia é provável se existe movimento, pelo menos 3 ou 4 caixas. Depende do fluxo dos clientes. Mas já há vezes que nós, um dia, vendemos pelo menos metade da caixa. Depende do movimento dos clientes. Exatamente. Este ano o material escolar está um pouco caro. Não é como nos anos passados. Cadernos, pastas e livros didáticos são os artigos mais procurados. Saímos a esta altura para o nosso primeiro intervalo. Voltamos dentro de instantes com mais informação. Até já. Muito boa noite, uma vez mais, bem-vindos de volta ao jornal. O jornalista Mada Boubacar poderá não beneficiar de liberdade provisória nem por tempo nem por termo de identidade, nem por caução, alegadamente para se evitar interferências no processo. A possibilidade foi avançada pelo Tribunal Judicial Provincial de Cabo Delgado. Amade Boubacar, jornalista da rádio na sede em Cabo Delgado, poderá aguardar julgamento na prisão para não interferir nos autos que o Tribunal Judicial do Distrito de Macomia devolveu ao Ministério Público depois do primeiro interrogatório ao arguido preso. Ele tem residência, ele trabalha, não sei o quê, tanto que não havia receio de fuga. Eu concordo que seja isso, mas há essa situação de receio de perturbar a própria instrução do processo. Para o Tribunal, os indícios apresentados nos autos provam que Amade Boubacar terá mesmo cometido os crimes de que é acusado pelo Ministério Público. Há nos autos elementos, matéria, que de facto leva a crer nesta fase de que o Boubacar terá cometido esse tal crime, porque não sei se são fotos, são documentos que já se juntou nos autos. Entretanto, apesar da matéria apresentada nos autos, o julgamento do jornalista está dependente da acusação que o Ministério Público fora submeter ao tribunal, onde o juiz da causa pode ou não pronunciar-se sobre o processo. Há duas possibilidades. Vai depender do que constar dos autos. Eu não sei, eu estou a dizer que, pronto, esta é a informação que eu tenho dos colegas, não vi o processo, não conheço o processo. Mas tudo está dependente do que vai apresentar o Ministério Público. O Ministério Público. Amade Boubacar, que segundo informações foi já transferido de Macomia à cadeia de máxima segurança em Pemba, foi supostamente sequestrado no dia 5 de janeiro corrente e 13 dias depois as autoridades confirmaram a sua detenção por suspeita de violação dos segredos do Estado e instigação pública ao crime com recurso aos meios informáticos relacionados com os ataques armados em Cabo Delgado. 9 funcionários da Direção Nacional de Identificação Civil foram processados por corrupção e falsificação de documentos no ano passado. Ainda em 2018 foram detectados 53 casos ilegais de tentativa de obtenção de bilhetes de identidade por cidadãos estrangeiros. Em conferência de imprensa, a entidade responsável pela emissão de bilhetes e outros documentos de identificação fez o balanço das suas atividades no ano de 2018. Pelo menos 1.300.000 BIs foram produzidos. Nesse processo, houve funcionários que se envolveram em esquemas em 4 províncias do país e foram sancionados disciplinar e criminalmente. Na cidade de Maputo,
indiciados em envolvimento em cobranças ilícitas de facilitação de operação de BI para estrangeiros, 2 na província de Gaza por atos de extorsão e falsificação de documentos, 2 em Nampula por desvio de fundos, 2 na província de Cabo Delgado. Ainda em 2018, uma brigada deslocou-se a Portugal, onde emitiu 455 bilhetes de identidade para moçambicanos que lá residem. Já em Moçambique, mais de 50 estrangeiros conseguiram adquirir o documento de forma fraudulenta. Nós tivemos cerca de 53 casos envolvendo tanto cidadãos estrangeiros na tentativa de obtenção do bilhete de identidade, alguns dos quais chegaram a ter, daí que nós fizemos um trabalho de busca que culminou com a recolha de 26 BIs. Porque estamos num período de forte procura pela emissão de bilhetes de identidade, a Autoridade de Identificação diz que reforçou o seu equipamento e os recursos humanos para atender a uma média de 300 pessoas por dia, contra 100 atendidas na época de baixa procura. Vamos olhar o mundo. Os Estados Unidos da América rejeitam a ordem de expulsão dos seus diplomatas na Venezuela dada por Nicolás Maduro. 14 pessoas já morreram a menos de 3 dias de manifestações naquele país. A autoproclamação do presidente do parlamento, Juan Guaidó, como presidente interino da Venezuela, não só agitou o país latino, como também dividiu o mundo em termos de apoio. Os Estados Unidos e vários governos mundiais da direita têm manifestado apoio a Guaidó pela coragem de enfrentar Maduro e restaurar a democracia. Por sua vez, a Rússia, a China e outros governos da esquerda consideram a medida de Guaidó uma tentativa de golpe de Estado. Em reação, Maduro deu 72 horas para os diplomatas norte-americanos deixarem a Venezuela e mandou encerrar todos os consulados norte-americanos. Entretanto, o governo dos Estados Unidos rejeita a decisão de Maduro, tendo apenas apelado para a saída daqueles cidadãos norte-americanos cuja presença não era diplomaticamente relevante. Segundo Mike Pompeo, secretário do Estado norte-americano, a Casa Branca não reconhece Maduro como presidente legítimo da Venezuela. Os Estados Unidos pretendem cortar todos os fundos de Maduro a favor de Guaidó, embora ainda não saibam como. Em Caracas, jovens do movimento anti-Chávez saíram às ruas em protesto, tendo entrado em conflito com a polícia nos últimos 3 dias. De acordo com a Amnistia Internacional, 14 manifestantes já morreram. Os militares da Comissão Nacional das Eleições rejeitaram a autoproclamação de Guaidó como presidente interino e apoiam Maduro. Subiu para 29 o número de vítimas mortais contadas pelos protestos no Sudão. A oposição convocou mais protestos, desta vez em direção ao Palácio Presidencial. Continuam as manifestações no Sudão, com o único objetivo de forçar o presidente Omar al-Bashir a deixar o poder. Esta quinta-feira, o governo reportou que 29 pessoas já morreram, desde que os protestos iniciaram em dezembro último. Entretanto, a Amnistia Internacional diz que são mais de 40 vítimas mortais. A oposição apela a mais manifestações, desta vez em direção ao Palácio do Presidente sudanês, que é acusado de ser responsável pela crise econômica. Al-Bashir, que viajou para Catar em busca de ajuda financeira, já disse que não sai do poder por meio de manifestações. O novo presidente da República Democrática do Congo apela à unidade nacional para a paz e fortalecimento do país. Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine. Após eleições conturbadas na República Democrática do Congo, o líder daquele que era o maior partido da oposição, Félix Tshisekedi, finalmente tomou o poder esta quinta-feira. No seu discurso como presidente eleito, Tshisekedi apelou ao povo congolês para colocar fim às divisões políticas e a trabalhar na construção de um país mais forte e unido. Esta é a primeira transição pacífica e democrática do povo, testemunhada pelo menos por um presidente africano, Uhuru Kenyatta. Entretanto, o outro candidato da oposição, Martin Fayulu, continua a contestar os resultados eleitorais, dos quais ele se afirma vencedor. Os Estados Unidos e a União Africana acabaram por reconhecer a legitimidade de Tshisekedi como presidente eleito.
Mais um intervalo à vista, mas antes está tempo para as principais cidades moçambicanas, onde Maputo concorre para as cidades das mais frescas, com 28 graus de máxima e 23 de mínima. 28 também de máxima no Xai-Xai e 24 de mínima. 30 graus de máxima para Inhambane e 25 de mínima. No centro do país, Tete terá uma máxima de 33 graus e uma mínima de 24, 29 graus de máxima para Chimoio e 20 de mínima, Beira 31 de máxima e 24 de mínima, enquanto que Quilomane terá uma máxima de 32 graus e uma mínima de 25. No norte do país, a cidade de Lixinga terá uma máxima de 27 graus e uma mínima de 18, Pemba 31 de máxima e 23 de mínima, Nampula, 30 de máxima e 23 de mínima. Até já. Muito boa noite uma vez mais. Agora um olhar ao desporto. O Clube Naval de Maputo continua na liderança do Campeonato Nacional de Natação de Verão 2019. O Naval soma agora 10.088 pontos. Dílvia Madzinha. O Clube Naval continua em alta e lidera destacado a classificação geral dos 1.088,5 pontos conquistados. 588,5 foram femininos. A treinadora principal do Naval diz que os resultados são fruto do mundo do trabalho. Em parte, nós sempre acreditávamos que era possível. Os atletas estavam preparados para isso. As primeiras jornadas são sempre onde temos mais, é o nosso forte. Em masculinos, com a classificação atualizada até a terceira jornada, os Tubarões são os líderes com um total de 590 pontos, tendo ido ao pódio em diversos escalões já premiados. Entretanto, o desempenho não é o mesmo em femininos, apesar da integração da Janet Pique, atleta que desfalcou os Tubarões nas primeiras 2 jornadas. O Ferroviário da Beira continua a perseguição e, disputadas 3 jornadas, ocupa o 3º lugar. Queríamos nós trazer uma quantidade igual aos dos outros clubes aqui de casa, mas como os custos falam mais alto, foi o que nós trouxemos e mesmo assim vamos lutar de igual forma com todos os clubes que estão aqui presentes. Com o trabalho que tenho feito lá na Beira, contava já com essa posição, mas na classificação geral não sei em que lugar poderia estar. O Campeonato Nacional de Verão prossegue este sábado com a realização das jornadas 5 e 6. Uma alteração nos pontos, trata-se de 1.088 pontos e não 10.088, como havíamos dito. Vamos continuar a olhar para as notícias. O Ferroviário de Nampula já iniciou com os treinos com vista ao Moçambola, edição 2019. Os locomotivas contam até agora com 6 reforços, entre os quais a Jumice, que jogava em Portugal. Os Locomotivas do Norte já se mexem com vista à edição deste ano do Moçambola e os preparativos estão a um nível avançado. Até o momento, o clube que o ano passado ficou em 4º lugar na tabela classificativa da maior prova futebolística nacional conta com 6 reforços. Temos o Zainal, que vem do Ferroviário de Nacala. Temos o Emanuel, que vem do Songo. Temos o Jumice, que esteve a jogar em Portugal. Temos o Sundi, que esteve no Ferroviário da Beira. Temos o Nando, que esteve no Ferroviário de Nacala. E temos o Nuno, que esteve no 1º de Maio de Quilimane. São jogadores com qualidade e creio que possam ser úteis para aquilo que são as nossas pretensões nesta época. Jogadores ofensivos, jogadores defensivos, tanto uma miscelânea deles. Tentamos mexer no grupo, ainda faltam-nos 5 jogadores aqui, que é o Belito que está incomodado e os jogadores que estavam nos seus países fora daqui de Moçambique, que estão a caminho, alguns deles, o Adebayor, o Lukman, estão a caminho. O técnico principal e a direção desportiva estão satisfeitos e confiantes no plantel. Equipe técnica muito jovem, que tanto desejaria de, em algum momento, ser campeã. Saudável, está bem, está-se a preparar, depois de uma excelente época que fizemos ano passado. Sabemos que haverá mais exigências e por isso que estamos a trabalhar e preparamos-nos bem para ver se conseguimos melhorar a classificação. Adeptos dirigiram-se ao estádio 25 de junho, onde assistiram a estes treinos. A equipa espera realizar partidas de pré-época em Moçambique e em alguns países vizinhos.
O Black Bulls defronta amanhã o Macheche, mais uma partida da Supertaça a nível da cidade de Maputo. É um jogo que irá marcar a abertura da época 2019 na capital do país. Black Bulls, campeão da cidade de Maputo, e Macheche, finalista da Taça de Maputo, disputam o primeiro troféu da época num jogo que se espera muito bem disputado. A Associação Black Bull prepara-se para disputar o campeonato da Divisão de Honra Zona Sul, enquanto o Macheche aguarda ainda por uma decisão da Federação Moçambicana de Futebol sobre o seu destino na temporada 2019. Está tudo organizado, está calculado. O jogo é amanhã às 15 horas no campo do Afrim. O vencedor é o que marcar mais e ganhar no fim do tempo regulamentar. Caso não haja vencedor no tempo regulamentar, recorrer-se-á diretamente à marcação de penalidades até achar-se o vencedor. Ainda no rol de atividades para este ano, a Associação de Futebol da cidade de Maputo irá levar a cabo o torneio de abertura designado Mavila Boy, prova que serve também de preparação para as equipas que disputam Moçambola. Tenho dito em várias entrevistas que tenho concedido que o Mavila Boy veio para ficar com a associação, pelo menos com o nosso grupo, até 2020 temos um protocolo. E está cautelada, já temos tudo pronto, para a semana vamos fazer o lançamento. Posso adiantar que o sorteio vai ser no dia 1 de fevereiro. Esta prova deverá contar com prémios aliciantes, à semelhança do que aconteceu na última edição. Está tudo visto no jornal, notícias em modo permanente para acompanhar dentro de instantes no canal de informação. Até já.